A princípio, a chegada à ilha de Vera Cruz não trouxe entusiasmo, como ocorrera com o acesso de Vasco da Gama às Índias em 1498. Os interesses econômicos de Portugal até então estavam voltados para o comércio de metais preciosos e especiarias. Desprovido de uma rede comercial, as matérias-primas disponíveis nesse território não eram inicialmente atrativas o suficiente para justificar altos investimentos em infraestrutura. A região, até então desconhecida pelos europeus, chamava a atenção mais por seu suposto exotismo e por descortinar diferentes formas de vida e de organização social do que pelos potenciais mercantis. Assim, enquanto o comércio com a África e a Ásia rendia grandes lucros, não interessava à coroa portuguesa direcionar esforços para outra região. Logo, entre 1500 e 1530, Portugal não efetivou a colonização das terras americanas, apenas realizou expedições rápidas de reconhecimento e de extração do pau-brasil, primeira matéria-prima que gerou interesse comercialmente na Ásia, pois de sua resina pôde-se extrair uma tinta vermelha utilizada para o tingimento de tecidos. Além disso, sua madeira era empregada na fabricação de móveis, navios e instrumentos musicais. Nesse momento inicial, a exploração do pau-brasil foi concedida a empreendedores portugueses particulares, que, em contrapartida, pagavam impostos à coroa e tinham a obrigação de construir feitorias fortificadas, tal como realizado na costa africana. O primeiro desses empreendedores foi o cristão novo Fernão de Noronha, ou Fernando de Noronha, que chegou à colônia em 1503. O pau-brasil era adquirido principalmente por escambo com os indígenas, que retiravam as toras de madeira e as levavam até as embarcações. Em troca, recebiam diferentes objetos, como ferramentas, roupas e outros itens pelos quais se interessavam. O dinheiro não tinha valor algum para os nativos. Desses primeiros contatos, os portugueses estabeleceram relações com os povos Tupinambá e Guarani e, conforme firmaram alianças, promoveram rituais, estabeleceram parcerias de trabalho e instigaram conflitos entre grupos étnicos. Gradativamente, as eventuais relações cordiais entre europeus e indígenas transformaram-se em conflito. Com o processo de colonização e os anseios de uso de mão de obra ilimitada para a obtenção de lucros, os invasores começaram a escravizar indígenas a despeito da oposição da Igreja Católica. Como uma tentativa de resolver os conflitos entre missionários e colonos, a coroa portuguesa permitia a guerra justa, que consistia na captura e escravização de indígenas antropófagos, belicosos e resistentes à dominação europeia. Assim, diante da incessante reação indígena contra a submissão, guerras justas foram travadas durante séculos. Além dos conflitos bélicos, assim como ocorrera na América Espanhola, os nativos foram vítimas das doenças europeias para as quais não possuíam anticorpos, e isso levou à morte de milhões de pessoas. Em 1500, Portugal oficializou sua chegada ao território americano e enviou algumas expedições com o intuito de proteger sua costa, impedindo que outras nações avançassem sobre as terras que a coroa portuguesa reivindicava para si. Essas expedições foram chamadas de guarda-costas. Apesar de ser a primeira nação europeia a desembarcar na região, o direito português de explorá-la era questionado por outros países do Velho Mundo, como a França e a Inglaterra, que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas de 1494. A maior ameaça ao domínio português veio da França, que defendia o conceito do uti possidetis, segundo o qual a propriedade de uma região seria do país europeu que a ocupasse efetivamente. Como a noção de propriedade privada não fazia parte dos valores dos povos indígenas, eles não eram considerados os donos da terra. Com o intuito de concorrer às terras americanas, os franceses entraram no comércio do pau-brasil, praticando a pirataria ao longo da costa brasileira, estabelecendo-se no Rio de Janeiro em 1555 e no Maranhão em 1612. A ameaça estrangeira foi um dos motivos que levou a coroa portuguesa a efetivar a invasão e a ocupação da colônia. Para garantir a posse das terras, a partir de 1532, o rei português Dom João III adotou o mesmo modelo utilizado nas ilhas do Atlântico, o sistema de capitanias hereditárias. Com isso, visava garantir a posse das terras e deixava o ônus da colonização aos donatários, fidalgos portugueses a quem eram concedidas largas extensões de terra em troca de usufruírem de direitos e privilégios de sua exploração. Deveriam povoar,
criar infraestrutura e administrar suas colônias, pagando os devidos impostos à coroa. No Brasil, as capitanias eram faixas de terras que iam do litoral até o meridiano de Tordesilhas. O território da colônia, tendo-se como referência a linha do Equador, os quais foram cedidos a 12 donatários. Os donatários deveriam instalar vilas nas áreas pelas quais eram responsáveis a fim de garantir os de capitanias digitais davam os poderes políticos, jurídicos e administrativos estabelecidos em documentos como a Carta de Doação e o Foral. A carta de doação assegurava a posse da capitania, mas não a propriedade. A capitania não podia ser vendida ou doada. Já o foral estabelecia os direitos e os deveres do donatário, definindo o que era reservado à coroa e qual era a parte do fidalgo na renda, seus deveres na defesa e no recolhimento dos tributos, o direito de conceder seis-maria, de aplicar a justiça e de fundar vilas. Apesar das normas que orientavam o funcionamento das capitanias hereditárias, muitos donatários não vieram para o Brasil. Por outro lado, outros ainda foram à ruína, tentando valorizar suas terras sem ao menos ocupá-las. Assim, esse sistema entrou em decadência. Entre outros fatores que explicam o fracasso desse modelo, podem-se ressaltar falta de recursos, desinteresse, tamanho do território, distâncias grandes, isolamento, guerras indígenas e a falta de mão de obra. Ainda que a grande maioria das capitanias hereditárias tenha fracassado, duas exceções merecem destaque, a de Pernambuco e a de São Vicente. Seus donatários, respectivamente, Duarte Coelho e Martim Afonso de Souza, iniciaram o cultivo da cana-de-açúcar e garantiram a ocupação do território. A de Pernambuco acabou superando a de São Vicente, tornando-se posteriormente o principal centro produtor de açúcar do Brasil. Por fim, apesar de manter-se formalmente até o século XVIII, o modelo das capitanias hereditárias na prática foi superado pela centralização do governo geral. Por um lado, o fracasso dos donatários fez a coroa perceber que era inviável colonizar o Brasil apenas como capitania particular. Por outro, permitiu a Portugal vislumbrar a lavoura açucareira como uma saída para efetivar a colonização e a exploração do Brasil. Não demorou muito para que o comércio português com a Ásia entrasse em crise. Outros países europeus iniciaram suas incursões marítimas, o que acirrou a concorrência comercial ultramarina. Era necessário, portanto, investir mais na América, repensando sua administração. Uma vez que a colonização do território brasileiro, por meio das capitanias hereditárias, não produziu os resultados esperados, o rei de Portugal resolveu criar uma administração centralizada, denominada Governo Geral. O objetivo desse novo tipo de organização era auxiliar os donatários, especialmente na luta contra os indígenas, os quais, diante das tentativas de escravização, não paravam de atacar vilas e engenhos, destruindo as plantações dos colonos. Com a instalação do governo geral, fixava-se na colônia um polo administrativo. O fidalgo português Tomé de Souza foi nomeado o primeiro governador-geral do Brasil. Ele desembarcou na Baía de Todos os Santos em 1549, fundando a cidade de Salvador, então sede do governo geral. Vinham com ele os primeiros jesuítas que tinham a missão de catequizar os nativos. A Igreja Católica foi grande aliada da coroa portuguesa no projeto colonizador. Os missionários, embora condenassem as guerras justas, contribuíram para o processo de submissão de grupos nativos aos valores europeus, ensinando a religiosidade e os princípios morais e sociais cristãos aos indígenas em seus próprios idiomas do tronco tupi, aprendidos pelos religiosos como meio de disseminar seus ensinamentos. Dentre as principais mudanças geradas pela criação do governo geral estão a centralização política, a diminuição do poder dos donatários e a criação das câmaras municipais. O governo geral tenha centralizado o poder político, na prática esse poder é exercido localmente nas câmaras municipais pelos chamados homens bons. O controle metropolitano sobre as vilas fundadas no Brasil variava conforme seus interesses econômicos. Portanto, nas regiões mais rentáveis, onde havia maior possibilidade de exploração e arrecadação de tributos, o Estado português agia de forma mais rígida. Até o século XVIII, nas regiões consideradas mais pobres como o Centro-Sul, a administração foi mais maleável.